gente vai continuar entrando mais nesses detalhes, já estão chegando perguntas aqui até para você, mas antes da gente entrar especificamente nas perguntas, queria então chamar o Jamil Chad, que é o nosso outro convidado, que vai nos trazer, o Jamil é jornalista, correspondente em Geneva, de assuntos diplomáticos, especialmente da saúde, assim, acho que nos últimos 20 anos, talvez, e ele vai nos trazer os insights da ONU, da OMS e a percepção dele de quem está de um outro lado, está vindo da Suíça, brasileiro. Então, Jamil, por favor, qual que é a sua opinião nesse nosso momento? Boa noite ou boa tarde para vocês todos. Eu espero que estejam me escutando. Imagino que sim, perfeito. Como a Juliana citou, eu sou correspondente aqui em Genebra há 20 anos, cobrindo a parte diplomática, mas, claro, eu sempre digo, a OMS não é uma instituição de saúde só, é uma instituição política. Então, uma parte importante da minha cobertura foi sempre a OMS, desde o Zika, mais antes o H1N1, SARS, enfim, até mesmo o debate ainda brasileiro sobre acesso a medicamento, etc. Então, de fato, o que fica muito claro nessas últimas semanas aqui em Genebra, e pegando muito o que o Dr. Celso falou, que o Joaquim também citou, é o que acontece, ou politicamente, o que é que vai acontecer quando essa doença ou quando essa situação chegar a uma população que não está protegida nem em termos de saúde e nem economicamente, né? Você não tem nenhum tipo de rede social, você não tem absolutamente nenhum tipo de proteção ou benefício para essas pessoas previstas. O que a ONU diz hoje, de uma forma muito clara, e que vai ser colocada no papel, inclusive agora na quarta-feira, é do risco de a gente ver uma nova legião de pobres no mundo por conta dessa situação dupla, como até o Joaquim disse. A parte sanitária, a parte de saúde, extremamente preocupante, como o Dr. Celso disse, chegar a locais com alta densidade populacional, mas, de outro lado, com a paralisia da economia mundial. Alguns números são absolutamente chocantes em termos de impacto. A OIT, por exemplo, estima que, se essa paralisia continuar até o final de abril ou começo de maio, nós podemos ter aí no mundo 25 milhões de desempregados extras. 25 milhões é um número superior ao que a crise de 2008 gerou, né? A quebra do Lehman Brothers. Não só os 25 milhões de desempregados extras, você tem uma população extra de 20 milhões de pessoas trabalhando, mas incapaz de pagar as suas contas, ou seja, é o working poor, que a OIT fala que é extremamente grave. E, de uma forma geral, a conta que eles chegam é de que você tem aí um golpe na renda do trabalhador em 2020 de 3 trilhões de dólares. Isso juntando as duas crises paralelas, né? A crise na saúde e a crise da paralisia da economia mundial. Se não bastasse isso, você tem um outro impacto, que é de deixar as crianças, já são 850 milhões de crianças fora das escolas, no mundo todo, mas o que as contas não mostram é que dessas 850 milhões de crianças, 300 milhões dependem da escola, não pelos livros, mas para comer. E aí é um outro cálculo ainda mais complicado, porque você chega à constatação de que você tem 300 milhões de alunos que eventualmente vão estar em casa e eventualmente passando fome, porque a escola era o único local que eles tinham para comer. Não estou falando, obviamente, do Brasil, um contexto global. E aí, claro, é uma mudança gigantesca em relação aos planos de resgate de 2008. Desta vez, o plano de resgate não vai adiantar colocar dinheiro em banco, você vai ter de ter um modelo completamente diferente, até o Joaquim citando algumas das polêmicas do dia no Brasil. Enfim, essa é uma mudança bastante grande, uma mudança que a ONU sabe que está acontecendo. Na quarta-feira, só já antecipando, vai haver um apelo humanitário internacional, que é o quê? É quando as agências todas da ONU, OMS, UNICEF, o pessoal da coordenação humanitária
a própria Secretaria-Geral da ONU, fazem apelos normalmente para angariar dinheiro para uma guerra ou para evitar o impacto de uma guerra. Síria, Iêmen, até o caso da Venezuela. E dessa vez vai haver um apelo humanitário global por conta do impacto do coronavírus. Ou seja, você vê aí que já estamos falando de uma outra dimensão de uma crise internacional. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, de fato, a gente está passando, e isso eu escuto muito aqui, que essa é uma crise que pode definir uma geração, né? Que a gente pode ser colocada num contexto de que decisões terão de ser tomadas e decisões bastante importantes. Claro, a do confinamento coloca eu, como pessoa, tentando me definir quem sou eu, afinal de contas, o que é que eu preciso, se eu for no supermercado, quais são as prioridades das coisas que eu vou comprar para eu estar nutrido, mas também, entre aspas, feliz, né? Então, você tem essa definição, ou de uma certa forma, se colocando aí num teste, afinal de contas, do que é que eu preciso. Mas isso, obviamente, não se resume à questão pessoal. A questão mais ampla é de qual é o pacto social que a gente vive, né? Afinal de contas, qual é a relação que nós temos com o resto da sociedade, mas também com a autoridade. Então, claro, essa crise vem num momento extremamente complicado, em que você tem uma falta de credibilidade ou uma falta de confiança na relação entre o cidadão e o governo, entre o cidadão e a imprensa, entre o cidadão e o cidadão. Então, você tem, obviamente, um momento que você precisa ter confiança, justamente, talvez, num dos momentos que você tem um abalo mais profundo dessa relação. Tudo isso são questões que, pelo menos aqui, são colocadas de uma forma muito explícita. Essa crise definidora de uma geração, ela é um momento, como o Joaquim disse, de eventuais oportunidades, de você parar e pensar, olha só, será que o confinamento só vai funcionar? Ou será que só algum tipo de ação na saúde vai funcionar? Enfim, é um debate que vai obrigar a ser mais amplo. Eu vejo aqui muita hesitação em passar por um debate mais amplo. Hoje, numa coletiva de imprensa, a OMS abriu uma fresta, um espaço muito pequeno, quando ela disse que, olha, muito bom, ótimo, todo esse distanciamento social. Agora eles não usam mais distanciamento social, a palavra é distanciamento físico, porque, claro, preocupados com o impacto até de saúde mental, estão tentando dizer, não é para ter distanciamento social, o distanciamento é físico, em termos sociais a gente precisa manter em contato. Mas, enfim, o que ela diz, de uma forma muito clara hoje, é de que, sim, esse distanciamento é bom, mas ele só vai comprar tempo para o mundo. E aí a minha pergunta, o que é que a gente vai fazer com esse tempo que estamos comprando? Porque ele está saindo caro, muito caro. Então, a questão é, o que fazer com esse tempo que o mundo está comprando, colocando mais de 1 bilhão de pessoas em suas casas? Essa pergunta talvez seja o ponto central da crise de hoje. Talvez o Joaquim deu algumas pistas. Certamente, a ciência vai ser chamada para dar, talvez, até mesmo a solução. Mas por que comprar tempo neste momento e o que podemos aprender desse tempo comprado para evitar, eventualmente, uma nova crise? E aí, volto a inclusive, uma reportagem que eu publiquei no fim de semana, de um grupo aqui dentro da OMS que, depois do Ebola, entre 2014 e 2015, foi chamado pela então diretora-geral da OMS, a Margaret Chan. Ela reuniu cerca de 20 dos grandes especialistas para dizer, olha só, está com um problema. Todas as vezes que tem uma epidemia muito grave em algum lugar do mundo, a gente corre para produzir o teste, os kits, etc., a vacina, e normalmente o que tem acontecido
é que a doença, ou pelo menos aquela epidemia, desaparece antes que a gente tenha a solução, né? Então, ou a vacina, pelo menos. H1N1 até chegou, etc. Mas aquele momento da crise, ele desaparece antes da vacina chegar. Bom, então precisamos chegar a um acordo, a algum tipo de entendimento para que haja um processo acelerado de tomada de decisão, de troca de informação, de compartilhamento de dados, tudo isso em funcionamento para que, na próxima crise, a gente tenha uma capacidade mais rápida de agir. Esse grupo se reuniu por quase 2 anos e elaborou uma estratégia. A estratégia era basicamente vamos dizer assim, a coordenação máxima que poderia haver entre a ciência, empresas, governos, etc. E nessa lista eles fizeram uma lista de 10 grandes ameaças ao mundo. Nessas 10 grandes ameaças estavam o Zika, o Ebola, certamente, e a última delas era a tal da doença X, que não é uma doença. A doença X é um conceito, justamente, e olha só a definição do conceito, que eu pelo menos, fiquei bastante chocado, que era uma doença ou um vírus que não seja forte suficiente como o Ebola, porque aí a pessoa é contaminada, ela praticamente em poucos dias já mostra o sintoma e não consegue nem continuar a vida normalmente, ela nem embarca num avião, ela nem viaja, ela tem ou ela morre ou ela tem uma recuperação bastante complicada, enfim, muito agressiva. Esse vírus que eles imaginaram, ele não teria essa atitude agressiva, ele contaminaria de uma forma generalizada muita gente, com impacto muito pequeno num grande número da população, mas com um impacto bastante sério em algumas camadas da população. Esse conceito da doença X, pelo menos para aquelas pessoas que estavam naquelas reuniões, é exatamente o perfil que aparece agora no Covid-19, né? Uma doença que ela não é agressiva o suficiente, portanto, circula sem a gente saber, né? De uma forma invisível. Mas qual é o ponto central dessa história? Que aquele grupo de cientistas que foram convocados pela OMS chegaram à constatação de que eles passaram 2 anos fazendo o trabalho, entregaram o trabalho para a OMS, os governos falaram muito obrigado e colocaram em alguma gaveta de lá. Então, voltando a cientistas que estavam aqui logo no início, é isso, uma crise definidora de vários aspectos, inclusive do que é que vamos fazer com a ciência a partir de agora. Uau, a doença X é impactante, hein? Agora a gente já tem nome. Muito obrigada, Jamil.